No exercício 7, nós temos que trabalhar com colunas e capitular. Vamos baixar lá o colunas e capitular. Vamos abrir nosso exercício aqui. Opa, fechei ele. Olha para você ver. Ó. Vamos aqui em downloads. Cadê ele? Aqui, ó. Habilitar a edição. Nós temos aqui uma introdução à informática. Esse texto, nós temos que transformar ele em duas colunas, tá? E lá, cada uma dessas letras aqui, ó, ela está bem mais elevada, o tamanho dela, bem mais elevado do que as outras letras do parágrafo. Esse tipo de letra, se eu teimar e fizer assim, ó, eu venho aqui e vou aumentando o tamanho da letra. Coloco lá um 80, por exemplo. Não é compatível com o que a gente vai trabalhar. Porque isso daqui você está trabalhando com o tamanho da fonte normal. E ela deve ficar uma letra capitulada. Por quê? Porque senão ele vai continuar escrevendo aqui ó, na mesma altura da letra. Você não consegue pegar esse trecho de texto e trazer ele aqui para cima. Para ele ficar nessa altura aqui dessa letra. Então, nem adianta você perder seu tempo aumentando a letra aqui. Ó. Vamos voltar ela lá para o tamanho 10, que é o tamanho normal dela. Vamos ver que é 10. E vamos fazer o capitular. Tá? Vocês vão entender como que vai funcionar o capitular. Não adianta eu querer pegar uma letra no meio do meu parágrafo aqui também e tentar capitular ela. Ela não vai funcionar. Letra capitulada só funciona para início de parágrafo. Então, vamos colocar algumas especificações aqui. Vamos dividir em colunas primeiro, para depois a gente capitular. No título lá eu vou negritar ele está itálico mesmo, porque ele tem essa inclinação. E vamos colocar ele aqui com um tamanho 20, centralizado. Beleza. Nosso título está centralizado. Aqui embaixo, eu vou pressionar a tecla Enter 2 vezes para quebrar o parágrafo. Por quê? Porque eu vou dividir esse texto aqui em duas colunas. Tá? Então, para você dividir um texto em colunas, quando você vai selecionar simplesmente uma parte do texto, é aconselhável você quebrar o parágrafo. E como nós não vamos dividir o texto desse ponto em diante, você vai selecionar simplesmente o trecho que você precisa. Não dá para a gente ver que existe um parágrafo aqui embaixo, porque não tem nada escrito. Mas eu sei que ele existe, porque eu já quebrei ele aqui em cima. Tá certo? Então, nós vamos selecionar simplesmente o trecho de texto que eu preciso e eu vou dividir ele em colunas. Onde que eu divido o texto em colunas? Eu venho aqui no layout da página, colunas. Aí ele vai dividir aqui em duas colunas, 3 colunas, uma coluna menor à esquerda, uma coluna menor à direita. Vamos ver um teste aqui, ó, 2 colunas. Observe o que aconteceu. Ele foi lá, dividiu o nosso texto em 2 colunas. Só que eu tenho uma danada de uma linha dividindo as colunas. Se eu pegar aqui ó, e mandar inserir uma word art, ele não vai sair na impressão, porque ele vai ficar na área da régua. Observa aqui que a área escura da régua aqui, ó, ela é uma área que ela foi determinada margem. Então, se eu desenhar qualquer figura aqui, ele não vai sair na impressora porque ele está na área da margem. A impressora não pega alguma coisa que fica na área da margem. Figura, texto, não adianta você colocar nada aqui. Só que se eu vier aqui ó, em mais colunas e mandar ele inserir a linha entre colunas, a impressora vai absorver essa linha e vai receber a impressão normalmente. Simples fato de eu vir aqui, ó, mais colunas, tirar a linha, ela some. Vou lá, mais colunas. Está especificado aqui que é 2 colunas. Né? Vamos de novo, mais colunas. Está especificado aqui que é 2 colunas. E eu mandar ele inserir a linha entre colunas, ele vai colocar uma linhazinha aqui no meio. Vamos voltar para a área de texto, que é a página inicial, e vamos justificar o nosso texto. Certo? Agora vamos trabalhar com o capitular. O que é o capitular? É essa letra elevada.
Então, eu nem preciso selecionar o caractere, porque o capitular ele só funciona em um início de parágrafo. Eu simplesmente tenho que clicar antes da letra que vai ser capitulada. Eu venho aqui no inserir, ele tem aqui a letra capitulada. E eu vou colocar capitular. Só que eu tenho uma opçãozinha, que é quantas linhas de texto eu tenho na frente da minha letra capitulada. No nosso primeiro parágrafo aqui, ele tem 3 letras. E se eu vier aqui no capitular, e já clicar direto em capitular, por padrão, ele já traz 3 letras. Mas e se eu quiser diminuir para 2, como é o caso do segundo parágrafo, do quarto parágrafo? Ou se eu quiser aumentar isso daqui para 4 ou 5 linhas na frente do texto? Aí eu venho aqui em opções de letra capitular. Se eu mandar diminuir a altura da letra, olha só, diminuir para 2. Ele vai colocar 2 linhas na frente da minha letra capitulada. Ah, mas eu não quero 2, eu quero 5. Se eu aumentar, ele vai colocar e vai deixar 5 linhas de texto na frente da minha letra capitulada. Certo? Então, você tem que trabalhar aqui dentro das opções de letra capitular. No nosso caso, o primeiro parágrafo, ele está com 3 linhas. Então, vamos diminuir para 3. O meu segundo parágrafo, ele está com 2 linhas. Eu vou lá em opções, capitulo ele e coloco 2 linhas. A minha terceira letra capitulada, ela tem 3 linhas. Eu já posso pegar o padrão. E na minha quarta letra capitulada, ele traz para mim 2 linhas. Então, eu venho, capitulo ela e coloco 2 linhas. Opa. E ele vai ficar da forma que está na apostila. Certo? Se você quiser dar mais uma incrementada, não é proibido não. Você volta aqui em página inicial, clica na letra capitulada aqui na bordinha dela, para fazer que nem nas revistas e nos jornais, você pode mudar a cor dela. Você clica nela aqui, vai lá, escolhe uma cor para ela ficar diferenciada. Não é proibido você fazer uma determinada formatação. Você pode negritar ela, italicar ela, sublinhar ela, mas sublinhar não fica legal. Você pode colocar uma cor diferente para ficar que nem nas revistas e nos jornais. Certo? Vou colocar aqui um azulzinho básico. Vamos negritar ela. Pronto. Ok? Agora vamos fazer aquela opçãozinha lá do salvar como novamente. Lá em documentos, para vocês nunca esquecerem. Então vai ser introdução e conceito. Já existe aqui a introdução e conceito 1. Vou colocar o nome. Lembrem-se do 1. Eu coloquei introdução e conceito 1. Então nós vamos atrás dele lá em documentos. Fecho tudo. Né? Onde é que ele está? Documentos, como que é o nome? Introdução e conceito 1. Então, por ordem alfabética, introdução e conceito 1. É o nosso arquivo. Certo? Poderia mandar imprimir quantas cópias fossem necessárias. Tá ok? Até a próxima.